Aleluia. Louvado e engrandecido seja o nosso Deus. Amém? A Ele toda a honra, toda a glória. Aleluia. Convido os irmãos para nós podermos estarmos iniciando, ou dando continuidade ao nosso culto ao Senhor. Amém? Convido você a estar de pé. Zé, aí é no teu pé. Amém. Convido você a estar de pé. Ao Senhor pertence a terra, Salmo 24. Amém? Salmo 24 diz assim: ao Senhor pertence a terra e tudo que nele se contém, o mundo e os que nele habitam. Fundou ele sobre os mares e sobre as correntes estabeleceu. Quem subirá ao monte do Senhor? Quem há de permanecer no seu santo lugar? O que é limpo de mãos e puro de coração, que não entrega a sua alma à falsidade, nem jura dolorosamente. Este obterá do Senhor a bênção e a justiça do Senhor, do Deus da sua salvação. Tal é a geração dos que o buscam, do que os buscam a face do Deus de Jacó. Levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó portas eternas, para que entre o Rei da Glória. Quem é o Rei da Glória? O Senhor forte e poderoso, o Senhor poderoso nas batalhas. Levantai, ó portas, vossas cabeças, levantai-vos, ó portas eternas, portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Quem é esse Rei da Glória? O Senhor dos Exércitos, Ele é o Rei da Glória. Amém, Jesus? Senhor de toda eternidade, Pai de toda a criação, Tu és a nossa torre forte, Pai. Sem Ti, Deus, nada somos. Tu és nosso grande eu sou, o Rei dos reis, Senhor dos senhores. Diante da Tua presença, Senhor, nos colocamos nessa noite, Pai. E te pedimos, Senhor, receba toda adoração, Senhor. Receba, Senhor, toda a reverência, Deus amado. Recebe toda a exaltação do nosso coração. Porque toda a glória, todo o poder, toda a majestade, Senhor, é dirigida a Ti, ó Pai. Porque Tu és o nosso grande eu sou. Tu és o Rei dos reis, o Senhor dos senhores, o Deus de toda a eternidade, o príncipe da paz. Tu és a brilhante estrela da manhã, a raiz de Davi, ó Deus. E sem Ti, Senhor, nada somos. É diante da Tua presença, Pai, que nos colocamos e agradecemos pelo privilégio de poder Te adorar nessa noite, Deus amado. E dizer que Tu és santo, 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 de eternidade a eternidade, ó Pai. E dizer, Senhor, que nós viemos aqui nesta noite, Deus, tão somente para Te adorar, ó Deus. Para dizer, ó Deus, que o Senhor habita no nosso coração. E que nossas vidas pertencem a Ti, ó Pai. E que Te amamos, ó Pai. E por Te amar, estamos aqui neste lugar. Viemos aqui, Senhor, tão somente para Te adorar. Então receba como bálsamo suave diante das Tuas narinas, ó Deus, a nossa adoração nessa noite. Ó Rei dos reis, Senhor dos senhores, diante de Ti nos prostramos e dizemos, só Tu és santo, 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 de eternidade a eternidade. Pai, em nome de Jesus, ser com nossos irmãos que estão chegando, ó Pai. Deus, constrange nossos corações nessa noite. Fala conosco, ó Pai, porque queremos, ó Pai, ouvir a Sua voz. Fala através dos louvores, ó Deus. Fala, Senhor, através da Tua palavra. Fala através de um abraço do nosso irmão, através de um sorriso. Mas, Deus, não fique em silêncio conosco nessa noite, porque queremos ouvir raios e trovões. Queremos ouvir os céus aqui na terra, ó Deus, e saber que o Senhor, Deus amado, passeia no meio de nós e faz proeza no meio de nós nessa noite. Que vidas venham se converter nessa noite, Senhor, em nome de Jesus. Que corações venham ser quebrantados nessa noite, ó Deus. Eis-nos aqui, ó Pai. Usa-nos, ó Pai, para uma adoração perfeita diante de Ti, neste lugar, para a glória do Teu nome, no nome santo de Jesus. Amém. Ministério de Louvor está com a oportunidade.
Glória a Deus. Aleluia. Boa noite, queridos. A graça e a paz. Amém? Mais uma vez estamos reunidos nesse lugar para louvar e engrandecer o nome do Senhor. Então, independente de como tenha sido tua semana, independente de como tenha sido o teu dia, que hoje, nessa noite, o teu coração seja encontrado por Deus grato, um coração cheio de gratidão, cheio do desejo de adorar o Senhor, porque Ele tem sustentado a cada um de nós. Ele tem te sustentado, Ele tem me sustentado, Ele tem nos abençoado. Então, que possamos ter gratidão no nosso coração cheio de amor, cheio de adoração ao Senhor nessa noite. Amém? Aleluia. Glória a Deus. Louvado seja o teu nome, Senhor Jesus. Exaltado seja o teu nome, Senhor. Não há outro, não há Deus além de ti, não há outro, nada se compara a ti, não há outro, não há Deus além de ti, não há outro, nada se compara a ti. Todo joelho se dobrará, toda língua confessará que só tu és Senhor, só tu és Senhor. Todo joelho se dobrará, toda língua confessará que só tu és Senhor, só tu és Senhor. Não há outro, nada se compara a ti, não há outro, não há Deus além de ti, não há outro, nada se compara a ti. Todo joelho se dobrará, toda língua confessará que só tu és Senhor, só tu és Senhor. Todo joelho se dobrará, toda língua confessará que só tu és Senhor, só tu és Senhor. Todo joelho se dobrará, toda língua confessará que só tu és Senhor, só tu és Senhor. Todo joelho se dobrará, toda língua confessará que só tu és Senhor, só tu és Senhor. Majestoso Deus,
abraçando. Quem é este que vem nos constrangendo com o olhar? Ele é tão sábio, ensina em amor. Ele é tão manso, cuida dos corações. Quem é esse que vem nos abraçando? Quem é esse que vem nos constrangendo com o olhar? Ele é tão sábio, ensina em amor. Ele é tão manso, cuida dos corações. Ele entrou na casa, ele está na mesa, ele nos observa, sabe que o esperamos. E ao partir o pão, os nossos olhos se abrem e reconhecemos quem tu és. Ao som da tua voz, os nossos corações queimam de amor, queimam de amor. E ao partir o pão, os nossos olhos se abrem e reconhecemos quem tu és. Ao som da tua voz, os nossos corações queimam de amor, queimam de amor. Nós arrumamos a casa, perfumamos ela
nós arrumamos a casa, perfumamos ela toda, nós preparamos a mesa, como lugar de honra. Desce a glória de Deus, desce a glória.
Foi. Glória a Deus. A palavra de Deus diz que o Senhor, numa certa época, ele desceu para ver o que os homens estavam fazendo na terra, né? E aí ele viu que os homens estavam fazendo algo para chegar no céu. Todo mundo conhece essa história. Mas hoje, se ele descer e ver, ele vai ver que o povo se reuniu para adorar, para engrandecer o nome dele. E isso agrada o coração do nosso Deus. Quando nós nos reunimos para dizer a Ele que a Ele é toda honra, toda glória e todo louvor. E para que nós estamos aqui tão somente para sentir a glória dEle descendo sobre nós. Amém? Sobe nossa adoração e desce a glória do Pai sobre nós. Amém? E essa glória vem com cura, vem com transformação. Amém? Convido você a ficar de pé, dá um abraço no teu irmão, dá uma palavra de bênção para ele. Diz a ele que está feliz por ele estar aqui. Agradece a ele por estar aqui. Louva e agradece o nome do Senhor pelo teu irmão. Amém? Deus seja louvado, engrandecido. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Santo, santo é o nosso Deus. Digno toda honra, toda glória, todo louvor. Aleluia. Glória, glória a Deus. Aleluia. A palavra de Deus diz assim, ó. Apocalipse 4:11 diz assim: digno és. Tu és digno, Senhor, e Deus nosso, de receber a glória, a honra e o poder. Porque todas as coisas tu criaste, sim, por causa da tua vontade vieram a existir e foram criadas. Amém? Nós fomos criados para a glória do Altíssimo. Convida a MCM para estar aqui, para nós estarmos entoando o louvor ao nosso Deus. Glória a Deus. Som. Aleluia. E esse louvor, ele tem como título Fiel a mim. E a gente sabe que o Senhor, ele tem sido fiel. Ele é fiel. Mesmo independente da nossa infidelidade, independente daquilo que a gente faça, o Senhor, ele é fiel, ele tem sido fiel a nós a cada dia. Amém? Sei que estás
Aleluia, glória a Deus. Obrigada, Jesus. Ofereço a ti, Deus meu, pra reconhecer que nada tenho, tudo é teu. Quero te adorar, ainda que a figueira não floresça. Quero me alegrar, mesmo se o dinheiro me faltar. A vitória vem, mesmo que pareça que é o fim. Pois tu és fiel, Senhor, fiel a mim. Tu és fiel, Senhor, eu sei que tu és fiel. Tu és fiel, Senhor, eu sei que tu és fiel. E ainda que eu não mereça, permaneces assim, fiel, Senhor, meu Deus, fiel a mim. Fiel, Senhor, meu Deus, fiel a mim. Eu sei que tu és fiel. Tu és fiel, Senhor. Eu sei que tu és fiel. E ainda que eu não mereça, permaneces assim. Fiel, Senhor, meu Deus, fiel a mim. Fiel, Senhor, meu Deus, fiel a mim. Aleluia. Glória a Deus. Fiel, Senhor, meu Deus, fiel a mim. Fiel a mim. Glória a Deus.
Glória a Deus. Foi. Pronto. Deus seja louvado. Amém, irmãos? Convido o irmão José Roberto, as diaconisas, para que estejam aqui em cima para nós cantarmos o hino do cantor. Amém? E enquanto nós cantamos junto com eles, entoamos louvores ao Senhor, você está com a oportunidade de ofertar ao Senhor aquilo que você propôs no seu coração para essa noite. Lembrando que nós ofertamos hoje aqui, tá? Que é para a ação social. E aqui é o dízimo, tá bom, irmão? A oferta é ali para a ação. Amém? Tem missões, irmãos. Tá aqui do ladinho. Tá? Deus coloca. Primeiro, uma igreja de pé, que eles puderem. Cantor cristão 314. Isso. Glória a Deus. Senhor Jesus, aqui estamos, ó Deus, na sua casa, ó Deus, para te agradecer, ó Pai, pela provisão, ó Deus, pelo sustento de cada irmão, ó Deus. E se há algum irmão aqui, ó Deus, que esteja passando dificuldade, Senhor, que o Senhor possa estar dando provisão, ó Deus, que o Senhor pode estar dando também, ó Deus, sabedoria, Senhor, aos irmãos para que sigam, ó Deus, as suas orientações, ó Deus, para poder chorarmos com os que choram, ó Deus, e se alegrar com os que se alegram, ó Deus. E em nome de Jesus, Senhor, eu te agradeço pela vida daqueles que puderam ofertar essa noite, ó Deus, e daqueles que continuam ofertando e mantendo essa obra, Deus, mantendo tanto
tanto esta igreja, ó Deus, como todas as outras obras missionárias que estão pelo mundo, ó Deus. Muito obrigado, ó Deus, pelos recursos, pela provisão, ó Deus, pela sabedoria, pela força, ó Deus, saúde e mãos que trabalham aqui neste local, ó Deus. Que o Senhor continue abençoando, que o Senhor continue acrescentando a cada um, ó Deus, força, trabalho e prosperidade. Em nome de Cristo Jesus, amém. Glória a Deus, podeis aceitar. Aniversariante dessa semana, os aniversariantes, quem foram? Andresa, pode vir, não se esconda. Amém? Uhul, Deus é bom. Glória a Deus, gente. Isso, era para orar junto com o dízimo e oferta, mas aí depois o Espírito Santo de Deus falou, falta a Andresa, entendeu? Aí a gente obedece. Põe suas mãos para cá, irmão. Só ela, mais ninguém? Foi agraciada, aniversário de casamento. Não? Carro novo? Não? Então vamos lá. Pai, nós te agradecemos, ó Deus, pela vida da Andresa, ó Deus amado. Colocamos, Senhor, ela em tuas mãos, ó Deus, e te pedindo que toda a sorte de bênçãos sobre a vida dela, que o Senhor tem planejado para ela, venha se cumprir, ó Deus. Deus, nós te pedimos, esquadrinha o coração de Andresa, ó Deus, e realize os sonhos dela segundo o teu propósito e a sua vontade, Deus. Ser com as amizades de Andresa, Pai, onde quer que ela esteja, ó Deus, que todas as amizades, Senhor, que elas venham, Deus amado, ser contagiadas, Deus, pelo amor que há em Ti, Deus amado, na vida da Andresa, Deus amado. Que elas sejam bênçãos para a Andresa e que a Andresa sejam bênçãos para ela, ó Deus. Deus, nós também colocamos ela, Senhor, como filha diante de Ti, te pedimos, ó Deus, que o Senhor venha prover, Senhor, todas as coisas, Senhor, para os pais. De maneira tal, ó Deus, que tudo aquilo, ó Deus, que o Senhor tem desejado para a vida da Andresa, Deus amado, seja faculdade, trabalho, casamento, filhos, esteja tudo, Senhor, embaixo das tuas mãos, ó Pai, e que seja realizado segundo o teu coração, Senhor, na vida da Andresa, em nome de Jesus. Nós te agradecemos pela vida dela, pelo ministério, Deus amado, que vem revelando cada vez mais e mais o que o Senhor tem para a tua serva, no nome santo de Jesus. Amém. Deus continua te abençoando. O pastor pode vir tomar posse do púlpito. Amém? Tem visitantes do lado de cá. Não há visto? Amém. Glória a Deus. Podeis ficar de pé. Isso. Glória a Deus. Os irmãos abençoados aí é de que igreja? São os sogros da Beth. Seja bem-vindo. Eu sei que essa igreja já vai ser de vocês. A irmã aqui é... Seja bem-vindo em nome de Jesus, Maricá. Tá longe, irmã. Fica aqui que está mais próximo. Amém? Do seu lado ali é quem? Glória a Deus, aleluia. Como é que a gente diz, irmãos? Seja bem-vindo em nome de Jesus. Volte sempre, sem demore. Se quiser, pode ficar, pois aqui é o seu lugar. Amém? Uhul, glória a Deus. Aleluia. Agora aqui, irmãos. Amém? Estica suas mãos. Vamos estar abençoando, tá bom? Senhor da glória, nós colocamos o teu servo diante de ti, ó Deus. Amém. E te pedimos, ó Deus, assim como o coração dele ferveu nessa palavra, que ferva o nosso também, ó Deus. Assim como o Senhor falou com ele, que fale conosco. Assim como o Senhor trouxe mudança, traz a nós também, ó Pai. Nós te pedimos, ó Deus, que ele seja, Deus amado, como uma cachoeira de águas vivas, Senhor, através dele, Senhor, nossas vidas, Pai. Usa ele, ó Deus, para a glória do teu nome, Deus. E não venha faltar nada daquilo que o Senhor colocou no coração dele, ó Pai, que não haja constrangimento para ser falado, ó Deus. Mas antes que ele fale, ó Deus, pelo poder e autoridade que é no seu Santo Espírito. Muito obrigado pela vida do teu servo. Continua usando ele, ó Deus, para nos abençoar e que nós venhamos ser bênção para o teu servo também, Senhor, para a glória do teu nome. Amém. Amém. Obrigado. Graças e paz, amados. Eu também fiz aniversário essa semana, né? Minha filha Andressa fez aniversário de 16 anos, eu fiz 25 anos de namoro. Então, quando for comemorar julho, eu quero chocolate. 25 anos que eu falei para a Sheila assim, um dia essa tua marra acaba, você vai ser minha namorada. E ela subiu no morro, não posso fazer isso não, que tá na live. Subi no morro, quando voltou, já voltou minha namorada. E eu falei para minha mãe assim, mãe, com essa eu caso. E acabou.
E o bolo de chocolate que ela ganhou também no dia 9. Queridos, graça e paz, é bom estar aqui. E eu queria que você abrisse sua Bíblia no texto de Atos dos Apóstolos, capítulo 27, verso de 9 até o verso 25. Você bondosamente pode ficar sentado, mas com toda a reverência eu quero te pedir que agora, não, eu sei que você está desde o início assim, mas que você continue, não entre em conversa paralela, mas que você fale assim: Senhor, fale comigo. Você pode falar? Senhor, fale comigo. Então que Deus te abençoe. Eu fico muito feliz, às vezes as coisas encaixam tão perfeito. Descansando no eterno poder de Deus. Não é isso aí que está cantando? É isso aí. Mas nos braços eterno poder de Deus. E aí eu lembrei também do louvor da semana passada que a diaconisa cantou, né? Se eu não ouvir a tua voz, olha que coisa linda. Eu estava lembrando desse louvor também. E aí eu fiquei aqui pensando, falei: Senhor, muito obrigado pela palavra, né? Muito obrigado, porque esse texto fala justamente do descansar, justamente do confiar no Senhor. Então eu queria te convidar nessa noite a ouvir a voz de Deus e deixar Deus falar contigo e tirar alguns exemplos, alguns ensinamentos desse texto do apóstolo Paulo. Diz assim a palavra do Senhor. Atos dos Apóstolos, capítulo 27, verso 9. Depois de muito tempo, tendo se tornado a navegação perigosa e já passado o tempo do dia do jejum, Paulo os aconselhou, dizendo: Senhores, vejo que a viagem vai ser trabalhosa, com danos e muito prejuízo, não só da carga e do navio, mas também da nossa vida. Porém, o centurião dava mais crédito ao piloto e ao mestre do navio do que a Paulo, do que o Paulo dizia. Não sendo o porto próprio para invernar, a maioria deles era de opinião que deviam partir dali para ver se podiam chegar a Fênice e aí passar o inverno, visto ser um porto de Creta que olha para o noroeste e para o sudoeste. Soprando brandamente o vento sul, e pensando eles ter alcançado o que desejavam, levantaram âncora e foram costeando mais de perto a ilha de Creta. Entretanto, não muito depois, desencadeou-se do lado da ilha um tufão de vento, chamado Euroaquilão. O navio foi arrastado com violência e, sem poder resistir ao vento, cessamos a manobra e nos fomos deixando levar. Passando ao abrigo de uma ilhota chamada Cauda, com dificuldade conseguimos recolher o bote. Tendo içado o bote, os marinheiros usaram de todos os meios para reforçar o navio com cabos de segurança. E temendo que fossem encalhar nos bancos de areia de Sirte, desceram as velas e foram à deriva. Açoitados severamente pela tormenta, no dia seguinte começaram a jogar a carga no mar. E no terceiro dia, nós mesmos, com as próprias mãos, lançamos ao mar a armação do navio. E não aparecendo havia já alguns dias, nem sol, nem estrelas, caindo sobre nós, grande tempestade, dissipou-se afinal toda a esperança de salvamento. Havendo todos estado muito tempo sem comer, Paulo, pondo-se em pé no meio deles, disse: Senhores, na verdade era preciso terem me atendido e não partir de Creta, para evitar este dano e perda. Mas agora aconselho que tenham coragem, porque nenhuma vida se perderá, mas somente o navio. Porque esta mesma noite, um anjo de Deus, a quem pertenço e a quem sirvo, esteve comigo, dizendo: Paulo, não tenha medo, é preciso que você compareça diante de César, e eis que Deus, por sua graça, lhe deu todos os que navegam por você. Portanto, senhores, tenham coragem, pois eu confio em Deus que tudo vai acontecer conforme me foi dito, porque é necessário que sejamos arrastados para alguma ilha. Versículo 25, você pode ler?
Pai, aqui está a tua palavra. Aplica, ó Deus, ao nosso coração os teus ensinamentos, tudo aquilo que o Senhor, ó Deus, ministrou no meu coração, eu seja fiel, ó Deus, e que o Senhor poderosamente use a minha vida nessa noite, que diminuamos, que teu Espírito Santo tenha liberdade de falar, de agir e de ministrar o coração da tua igreja. Fala no profundo de cada um de nós, a tua palavra, nós oramos em um nome santo do Senhor Jesus. Amém. Tem dia que o mar não está para peixe, tem dia que o mar não está para mar tranquilo. O mar às vezes balança, o mar às vezes sobe e as suas ondas são terríveis. Eu me lembro, e aí me permita, a gente vai ficando um pouquinho velho, a gente vai começando a contar certas histórias. Eu me lembro uma vez que estava navegando no navio e aquele pessoal falou assim para mim assim, nós estamos no Mar 8. O Mar 8 é uma escala de 0 a 10. E você imagina comigo como é que era o Mar 8. Só que eu tinha um navio, eu estava num navio que o calado era muito grande, muito forte, muito alto. Era um navio de carregar tropas, então ele era muito reforçado. Então você via, ele de longe parecia um transatlântico. Mas aquele navio, diante de uma tempestade, diante de uma onda em que é classificado Mar 8, aquele navio batia na água e descia. E às vezes a gente olhava, e eu olhava assustado, umas poucas vezes que tinha navegado, eu olhava e aquele navio, eu falei, dessa vez não sobe, dessa vez vai ficar. E ele subia tremendo. Daqui a pouco, quando ele estava se recuperando, vinha o mar de novo e ele embicava. Eu falei, afundou, vai embora. Aí eu falei, meu Deus. E aí, quando eu tive a oportunidade de fugir do navio, nunca mais eu voltei. Aí vocês falam assim, pastor, que marinheiro que o senhor é? Deixa eu quieto na minha. Eu gosto de navio. Mas naquele dia eu tive medo. Quando nós olhamos para esse texto, nós vamos falar do apóstolo Paulo. E é interessante que o apóstolo Paulo está aqui passando por uma tempestade. E essa tempestade que o apóstolo Paulo está passando, ela não é uma tempestade que eu posso dizer para você que não foi pensada. Ela foi pensada pelo próprio Deus. O apóstolo Paulo, ele no capítulo 23 até o capítulo 26, o apóstolo Paulo vai lutar para se justificar diante das autoridades. E logo no capítulo 23, ele é acusado pelos judeus de fazer agitação, de proclamar a ressurreição dos mortos. E o apóstolo Paulo, ele é acusado, ele se defende diante de Festo, diante de Agripa, mas o Senhor dá uma palavra para Paulo. Paulo, acalma o teu coração, porque assim como você testemunhou de mim em Jerusalém, você há de testemunhar de mim em Roma. Então o apóstolo Paulo, quando chega para ser julgado, ele entende que Deus está no controle de todas as coisas. E aí ele vai ser julgado, ele diz aqueles homens, ele dizendo o seguinte, ele diz aqueles homens que ele era um cidadão romano e que agora ele tinha que ser julgado por César. E aonde estava César? Em Roma. Então o apóstolo Paulo está diante da promessa de Deus que ele sairia de Jerusalém e iria para Roma ser julgado por César. É interessante você notar que do capítulo 21 até o capítulo 26, quando eles estão julgando Paulo, ele fala assim, esse Paulo, ele poderia ser solto, mas o grande problema é que ele pediu para ser julgado por Roma. Então nós não podemos soltar ele, porque não vemos nele nenhum erro que possamos condená-lo. Mas como ele é cidadão romano e ele pediu para ser julgado por César,
nós precisamos agora colocar ele no navio e mandar ele para Roma, para ele chegar lá e ser julgado. Foi junto com Paulo alguns homens, alguns prisioneiros, ao ponto de ter 276 pessoas nesse navio. E algumas coisas aconteceram aqui que eu posso pensar com você. Não é, por exemplo, que a gente tem uma promessa de Deus que a gente pode ser insensato. Presta atenção. Deus nos chama, Deus nos dá uma promessa, mas a sensatez nunca pode sair da nossa mente. Por exemplo, o apóstolo Paulo sabia que não era o momento de entrar e navegar. O apóstolo Paulo sabia que não era o momento de ir, naquele momento, de ir até Roma. E aí nós começamos a pensar e ver que, por exemplo, nem tudo, quando Deus fala conosco, que estamos fazendo a vontade de Deus, significa que a gente precisa, que a gente vai fazer de sopetão, sem ter consciência, sem ter sabedoria. Já viu aquela pessoa, por exemplo, não, Deus me falou que vai me dar um ministério, que é para eu abrir uma igreja e sai rebelado com um pastor, vai, abre uma igreja, daqui a pouco, 6 meses depois, 8 meses depois, está fechando a porta da igreja porque está saindo fora do tempo. Você já tomou decisão, por exemplo, em que você sabe que Deus vai te abençoar, sabe que Deus prometeu algo para você, mas tomou uma decisão correndo, sem observar nada, e vai lá e você deixou a insensatez tomar o controle da sua vida. O apóstolo Paulo sabia que não era o tempo da viagem. Ele sabia que iria chegar a Roma, mas ele sabia que não era o momento da viagem. Às vezes, a gente quer chegar onde Deus nos mandou, mas às vezes não é o tempo certo. Às vezes não é o tempo de agir, às vezes não é o tempo de mudar, às vezes não é o tempo de sair, às vezes não é o tempo de estar em outro lugar, às vezes não é o tempo de sair da onde nós estamos. E muitas vezes nós fazemos e sofremos lá na frente. Agora, o que eu quero pensar com você, expondo o texto, é que nessa nossa caminhada, nessa nossa viagem da vida, nós precisamos ouvir a voz de Deus. Que voz é essa, pastor? Você já pode pensar comigo nessa noite. O apóstolo Paulo ele diz assim: depois de muito tempo, tendo se tornado a navegação perigosa, já passado o tempo do dia do jejum, Paulo os aconselhou dizendo: senhores, vejo que a viagem vai ser trabalhosa, com dano e muito prejuízo, não só da carga e do navio, mas também da nossa vida. O alerta foi dado. Nós precisamos estar prontos para ouvir a voz de Deus, como a diaconisa cantou aqui na semana passada. Se a gente não ouve a voz de Deus, a gente tropeça. Se a gente não ouve a voz de Deus, nós não sabemos para onde ir. O apóstolo Paulo, usado por Deus, ele diz: senhores, a navegação é perigosa. O que ele está fazendo? Ele está dizendo assim, ele está alertando: cuidado, a navegação trará prejuízos para nós. Quantas vezes Deus tem falado na igreja, quantas vezes Deus tem alertado na igreja: cuidado, o caminho que você está tomando. A navegação está sendo perigosa. Não é esse o caminho que o Senhor quer que você tome. O apóstolo Paulo está sendo usado por Deus, falando àqueles homens, mas aí há alguma coisa interessante. A advertência é ignorada. Muitas vezes nós ignoramos o que Deus tem falado. Muitas vezes nós ignoramos a palavra de Deus que é ministrada. Muitas vezes nós ignoramos o que a Bíblia nos ensina. A navegação ela fica perigosa quando nós não ouvimos a voz de Deus.
O apóstolo Paulo está ali como servo do Senhor, dizendo: vejo que a viagem vai ser trabalhosa, com dano e muito prejuízo, não só da carga e do navio, mas também da nossa vida. Já viu que quando a gente anda longe da vontade do Senhor, não só a carga, mas a própria vida sofre. A nossa vida muitas vezes sofre com as atitudes erradas que tomamos, por não ouvir Deus, por não se orar a Deus, por não buscar a Deus, por não se esperar em Deus, por querer tomar uma atitude correndo, por querer tomar uma atitude de resolver logo, porque eles tinham uma missão, levar os prisioneiros até Roma. Mas aí o apóstolo Paulo fala: olha, senhores, a navegação vai ser difícil. Quantas vezes Deus tem nos alertado diante do caminho que nós temos tomado. E aí eu posso pensar com você nessa noite: se Deus está alertando você, querido, volte. Não vá pelo caminho que vai levar você a passar dificuldades. Não vá por um caminho aonde você vai sofrer danos. O dano não é só da carga. O dano é da vida. Marcas. Posso pensar com você que às vezes a gente pensa que uma atitude nossa só atinge a nós, mas atinge as pessoas que estão ao nosso redor. Só você olhar. Quando nós falamos, por exemplo, de coisas que nós vamos contra Deus, contra a nossa casa, os nossos filhos sofrem, a nossa esposa sofre, a nossa família sofre, irmão. Precisamos tomar muito cuidado. Mas a Bíblia vai dizer que o centurião dava mais crédito ao piloto e ao mestre do navio do que a Paulo. Por que ele dava mais atenção ao mestre do navio do que a Paulo? Ao piloto e ao mestre. O piloto era aquele cara que ficava lá dizendo para onde o navio tinha que navegar. E o mestre era ele que era responsável por toda a marinharia, por toda a condução do navio. Então eles olharam e falaram assim: não, Paulo, é tranquilo nós navegarmos. É uma coisa que a gente pode fazer sem problema nenhum. O problema é quando nós substituímos a voz de Deus pela voz da experiência humana. Que voz é essa? As pessoas que sabem de navegação sabem que eles olham e pensam justamente que não era o tempo de uma tempestade. Mas o apóstolo Paulo falou: usado por Deus não é tempo. Aí a gente às vezes dá mais ouvidos à experiência humana do que a voz de Deus, do que aquilo que Deus tem colocado para nós. Quando nós olhamos, por exemplo, que muitas vezes, às vezes aparece, às vezes acontece, né? E aí eu tive essa semana eu cheguei para um rapaz e falei assim: eu não estou vendo Deus nisso. Eu acho que Deus, tenho certeza, Deus não está nisso. Porque se você tomar essa atitude aqui, eu não vejo Deus. Se você olhar aqui, eu não vejo Deus. Ah, mas a experiência humana aqui conta muito, porque os caras sabiam navegar. Quem mais sabe navegar no teu navio é quem? É o comandante do navio ou o Senhor dos senhores? Quem sabe mais navegar é o mestre do navio ou Deus que sabe da tua vida? O apóstolo Paulo fala e eles dão mais ouvidos ao mestre e ao comandante do navio. E aí, quando nós fazemos isso, o que acontece? As nossas vidas vão sendo guiadas por experiências humanas. Tem pessoas, por exemplo, e eu vi lá hoje, um irmão falando que viu Deus levando a minha tia, levando ela aos céus. Meu primo falou que um irmão teve um sonho que ela estava correndo e ganhava dele. E aí ele falou verdadeiramente, ganhou e chegou aos céus primeiros, e os céus é dela, a glória é dela, ela agora está na presença do Senhor, ela ganhou essa corrida mesmo. Mas tem gente dando ouvido a
experiência humana, pessoas que não sabem o que falar, inventam profetada e aí quer direcionar a tua vida. Se Deus está aqui para direcionar a tua vida, se a palavra dele é que conduz a tua vida, se o grande navegador, se o navegador da tua vida é o Senhor, não dê ouvido às pessoas, porque as pessoas, elas podem ser ou não usadas pelo Senhor, mas o Senhor você tem que ouvir. Deus você tem que ouvir. E a palavra do Senhor diz que eles deram ouvidos ao comandante, ao mestre do navio. Só que quando a gente dá ouvidos às pessoas e não a Deus, a nossa vida tende a passar por dificuldades. O apóstolo Paulo vai dizer que ele, na verdade, Lucas vai dizer que esse aqui é um texto que você sabe que Lucas escreveu. Eles deram mais ouvidos ao mestre e ao comandante do navio do que a Paulo. E aí algo acontece. Primeiro, que eles têm a falsa sensação de bonança. Já percebeu isso muitas vezes? Toma uma atitude, toma uma decisão. A palavra do Senhor diz no versículo 13: soprando brandamente o vento sul e pensando eles ter alcançado o que desejavam, levantaram âncora e foram costeando mais perto da ilha, mais de perto a ilha de Creta. Então eles tomaram atitude, falaram agora que estão no controle e as coisas estavam tudo calma. Então o apóstolo Paulo está errado, então Deus está errado, porque a irmã Doquinha falou para mim que eu preciso tomar uma decisão por aqui. A irmã me revelou isso, eu não estou dizendo que Deus não usa, estou dizendo que Deus usa. Mas a gente tem que tomar cuidado porque é tudo à luz da palavra, é tudo à luz de Deus. Eu não posso, por exemplo, pegar uma palavra, como uma certa vez eu ouvi, e fazer daquilo dali uma direção para a minha vida. Eu tenho que apresentar ao Senhor. Eu estou dizendo para você, por exemplo, uma vez que nós fomos visitar uma irmã, essa irmã já é falecida, e ela chegou para mim falando em línguas, e aí eu creio no dom de línguas, eu creio que Deus revela, eu não sou esse cara fechado, você sabe disso. E aí naquele dia ela chegou e falou para mim assim, olha, Deus manda falar um negócio para você. Eu falei, sim, irmã. Deus fala que é o seguinte, a enfermidade que eu coloco nela não é para a morte, mas para que ela se aproxime de mim. E aí, rapaz, eu falei, Senhor, o que eu posso fazer? Vou para casa, a Bíblia me ensina, colocar diante do Senhor, eu não quero julgar a tua serva, eu quero julgar o que ela falou, então está diante do Senhor. Se for uma enfermidade, aí já pensei logo na mamãe, pensei logo na irmã, pensei logo na noiva, na namorada da época, que era Sheila mesmo, né? Graças a Deus, né? E disse assim, Senhor, se for essa enfermidade, o Senhor me dê condições para passar. E aí um dia, estou lá em casa, estou chegando do trabalho, Fernanda se debatendo no sofá, e dói daqui, dói dali. Eu saio igual um desesperado, pego o chevette que tinha na época, né? Corro para o carro, levo ela para o PAN, quando chega no PAN, Deus me lembra. Não é para a morte, não. Eu falei, ih, rapaz. Aí Deus me trouxe. Deus usa, Deus não usa. Mas aquilo não pode estar contrário ao que Deus quer para mim, a palavra dele. Tem gente falando coisa que Deus não mandou falar, irmão. E aí a gente tem que tomar cuidado. E aí uma outra experiência que tive, e aí você sabe que quando eu cheguei para minha irmã, eu falei, para, sente dor não, que vai passar, e não é para a morte não, para você chegar perto de Deus. A irmã falou lá, e eu tenho certeza disso. A irmã está doendo. Eu falei, vai morrer não, vamos orar. E não morreu mesmo, não. Está vivo aí até hoje. Não é isso? Agora, também teve uma coisa também que eu me espantei, porque eu falei assim, rapaz, eu era líder de jovens, e aí a irmã, pastor, bota a igreja em oração, porque tem um jovem aqui envolvido com droga. E aí o jovem chegou para mim e falou assim, não sou eu não, hein? Eu falei, por que você está falando isso? Não, porque ela falava olhando para mim. Eu estou esperando até hoje eu saber quem era aquele jovem. Eu acho que Deus usa e Deus faz completo. Não é isso? Mas isso não pode guiar a minha vida. É igual foi a irmã que estava grávida e falou assim,
é menino. E o nome dele é Mateus. Aí nasceu uma princesa. Deus usa, irmãos. Mas a gente não pode, a gente precisa jogar pela palavra. A palavra de Deus nunca está abaixo de uma voz de qualquer pessoa, nem da maior experiência dentro da igreja. Nem o pastor, o apóstolo Paulo, ele falou assim: se alguém pregar um evangelho diferente, seja anátema. Nem o pastor tem autoridade para falar coisas que Deus não falou. Então, quando nós olhamos, eles olham para essa história, cara, então nós acertamos. Está tudo calmo. Está tudo tranquilo. As coisas estão caminhando. E aí é muito interessante isso. Porque tem hora que você pensa assim, poxa, foi tudo certo. E aí a gente pensa assim, está tudo certinho. Mas pense, eles tomaram uma decisão contrário à vontade de Deus. Contrário àquilo que Deus tinha falado. E o vento soprou brandamente. E aí, provavelmente, né? Tá vendo? Esse cara aí falou demais. Esse cara aí falou o que não deveria ter falado. E aquela brisa, aquele vento tranquilo, mar zero, vocês já entenderam? Sem onda nenhuma. A palavra do Senhor diz que eles tomam uma decisão e eles acham que agora estão no controle. O grande problema nosso é não depender de Deus nas nossas escolhas. O grande problema nosso é a gente tomar a decisão e esquecer de Deus. Olha que coisa interessante. O apóstolo Paulo fala e eles estão achando que está tudo certo. Há uma falsa sensação de segurança. O pastor Hernandes Gelop vai dizer: o vento brando faz muita gente confundir as circunstâncias da vida. Está tudo tranquilo, mas às vezes está longe da vontade de Deus. E aí que está o perigo. Aí que nós erramos. Há caminho que parece direito ao ser humano, mas no final dele conduz à morte. Ninguém está vendo. Ninguém está vendo o que eu estou fazendo no escondido. Ninguém está vendo o que eu estou praticando longe de casa. Ninguém está vendo. Mas há caminhos que levam à morte. Pode parecer que está tranquilo e, de repente, para te alertar, Deus permite que você passe por uma tempestade. Para ver, pelo menos, ver se salva você, cara. Você que não quer ouvir a voz de Deus, você que não quer mudar a tua história, você que não quer ouvir e ser guiado pela palavra de Deus, Deus às vezes permite chegar a certas situações na tua vida para te sacudir, para falar assim para você assim, cara, é hora de sair desse caminho que você está tomando. É isso que eu entendo quando eu leio esse texto. Eles acharam que estava tudo tranquilo, Deus permitiu que eles achassem, e eles se acharam que estava tudo tranquilo, mas agora Deus permite uma tempestade. A palavra do Senhor diz, entretanto, versículo 14, não muito depois, desencadeou-se ao lado da ilha um tufão de vento chamado Eurolaquilão. O navio foi arrastado com violência e sem poder resistir ao vento, cessamos a manobra e nós fomos deixando levar. Quantas tempestades Deus separa, muitas vezes para nos sacudir, para nos levantar, para nos alertar. E aí a palavra do Senhor diz que se levanta um tufão. Meu irmão, já viu o que é um tufão? Já viu? Uma vez eu estava viajando com a Sheila e começou a ventar, eu e as meninas, e eu fui atrás da tempestade. Saí correndo, eu vou atrás, vou ver onde é que está surgindo isso, porque de repente começa o tufão, tu imagina o que é um tufão no mar. A palavra do Senhor vai dizer que eles são jogados de um lado para o outro e o navio começa a se desfazer, ao ponto de eles tirarem parte do navio e já não ter mais manobra. O que é isso, não ter mais manobra? É pegar
um navio agora e falar o seguinte: agora vai acontecer o que tiver que acontecer. Às vezes Deus faz isso na nossa vida para tirar o controle de nós. Às vezes Deus levanta coisa na nossa vida para dizer assim para você assim: você não está no controle, você pensa que está. Sabe o que é isso? O comandante falou assim: não tem mais o que fazer. O mestre do navio falou assim: cara, eu não sei mais para onde botar o leme, porque eu boto o leme para um lado, o navio vai para o outro, ele é arrastado de um lado para o outro, ele é balançado de um lado para o outro, ele começa a se despedaçar, ele começa a perder. A única coisa que a gente precisa fazer, sabe o que é? Tirar as coisas daqui, tirar os mantimentos, jogar fora, tirar verdadeiramente aquilo que está pesando, mas a gente não tem mais o que fazer. Às vezes Deus deixa as coisas acontecer assim para a gente ver que a gente não está no controle. Porque Ele é que está no controle. Não somos nós. Às vezes as coisas a gente acha que a gente consegue, irmãos. Até o pastor de vez em quando se engana disso. Acha que está no controle. Daqui a pouco surge um probleminha aqui, um probleminha ali. Aí Deus fala assim: cara, quem está cuidando sou eu, não é você. As ovelhas são minhas, não acontece isso. Às vezes. Aí o que a gente tem que fazer? Senhor, quem está no controle não é o Senhor? Então está aqui o barco. Largado, barco. Sabe quando é que eu falo assim, o barco está largado? É que você já agora fala o seguinte: agora só Deus. Mas a gente deveria fazer isso sempre, deixar na mão dele, porque nós mesmos, por nós mesmos, nós não conseguimos fazer nada por nós. Nós não conseguimos controlar nada, irmãos, nem o ar que nós respiramos é nosso, nos pertence. Quer ver uma coisa interessante que fica muito claro para mim? Eu posso cuidar das minhas filhas 24 horas do dia? Não. Então eu preciso só orar. Ela está na escola, as minhas filhas estão na escola, e aí tem professor, tem gente se relacionando com elas, elas atravessam a rua, e aí eu não consigo cuidar dela. A única coisa que eu consigo fazer é orar. A nossa vida, Deus permite muitas vezes acontecer certas coisas para mostrar para você e para mim que nós não estamos no controle. E Deus permite uma tempestade que mostre a nossa impotência diante dela, dizendo para nós que nós não temos controle de nada, dizendo para nós que a nossa força é limitada, dizendo para nós que o nosso psicológico é limitado, dizendo para nós que a nossa força humana é limitada, dizendo para nós, irmãos, que as esperanças podem ir embora. Porque nós não conseguimos fazer nada por nós mesmos. O Senhor Jesus ensinou isso. Qual de vocês, que sendo cuidadoso, que sendo zeloso, consegue acrescentar sequer um côvado à sua estatura? Ele vai dizer em Mateus capítulo 6, olhai para as aves do céu, não semeiam, nem cegam, pois o Senhor as alimenta. Olhai para os lírios do campo, digo a vocês que nem mesmo Salomão, em toda a sua sabedoria, se vestiu como eles. Mas, pois, buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Nós não estamos no controle, não. Quem está no controle é Ele. Nós não estamos no controle, achamos que estamos. Quem controla todas as coisas é o nosso Deus. O apóstolo Paulo vai passar por esse momento, mas Deus libera uma palavra em meio a essa tempestade. A palavra de Deus em meio à tempestade, no versículo 25, você acompanha comigo. Portanto, senhores, tenham coragem, pois eu confio em Deus que tudo vai acontecer conforme me foi dito. Porém, é necessário que sejamos arrastados para alguma ilha. A palavra de Deus em meio à tempestade mostra para nós e relembra a cada um de nós que Ele está no controle. A palavra de Deus em meio a uma tempestade mostra que mesmo nós,
mesmo tomando decisão contrária à vontade de Deus, Deus não saiu da nossa vida. Ele sabe, por exemplo, quem somos. Ele sabe, por exemplo, que de vez em quando eu erro. De vez em quando eu penso uma coisa boa, mas ajo de uma forma errada. Tomo uma decisão errada. Não é por isso que eu tomei decisão que ele vai sair do meu barco. A palavra de Deus ministrada, a palavra de Deus em meio à tempestade, mostra que no meio do caos nós podemos, por exemplo, ter fé. Por quê? O vento está balançando esse barco de um lado para o outro. Agora eu preciso baixar as minhas armas, confiar agora em Deus. Todas as coisas que nós temos na nossa vida, nós precisamos confiar em Deus, crer em Deus, entregar a Deus. E Deus chega para Paulo no versículo 23, eu li o 25, né? Paulo, mas agora aconselho que tenham coragem, porque nenhuma vida se perderá, mas somente o navio. Porque esta mesma noite, versículo 23, um anjo de Deus a quem pertenço e a quem sirvo, esteve comigo dizendo: Paulo, não tenha medo, é preciso que você compareça diante de César, e eis que Deus, por sua graça, lhe deu todos os que navegam com você. Portanto, senhores, tenham coragem, pois eu confio em Deus, que tudo vai acontecer conforme me foi dito. No meio da tempestade, você precisa voltar a ouvir Deus. Deus chegou para Paulo e falou o seguinte, mandou o seu anjo. Primeira coisa, ele fala assim, Paulo, parecendo já a palavra do Senhor, havendo todos, no versículo 22, no versículo 21, havendo todos estado muito tempo sem comer, Paulo, pondo-se em pé no meio deles, disse, senhores, na verdade era preciso terem me atendido e não partir de Creta. O apóstolo Paulo joga na cara dessa galera aí que não quer ouvir Deus, que não quer ler a palavra, que não quer se direcionar, ser direcionado por Deus. O apóstolo Paulo chega e fala o seguinte, vocês tinham que ter me ouvido. Mas agora aconselho que tenham coragem. Coragem em meio à tempestade. As dificuldades aparecem, irmão. O que vai valer se você permanecer. Coragem, porque nenhuma vida se perderá. Olha o que Deus fala a Paulo. Nenhuma vida se perderá, ou seja, 276 pessoas que estavam naquele navio, os prisioneiros, tanto os prisioneiros como o comandante, como o mestre do navio, nenhuma vida se perderá, somente o navio. E aí a palavra do Senhor diz, porque esta mesma noite um anjo de Deus a quem pertenço e a quem sirvo esteve comigo. A grande diferença no meio da tempestade é essa diferença que o apóstolo Paulo mostra àquelas pessoas. Porque o anjo do Deus a quem eu sirvo e a quem eu pertenço. O que faz a diferença no meio de uma tempestade é quem nós servimos e a quem nós pertencemos. Se a gente pertence ao Senhor, a gente precisa confiar nele. Se a gente conhece, a gente pertence a esse Deus e serve a esse Deus, a gente precisa entregar tudo a Ele e descansar. Acabamos de cantar. No eterno poder de Deus, eu descanso. Descansarei no eterno poder de Deus, porque é Ele quem conduz todas as coisas. Mas o apóstolo Paulo é o diferencial nesse lugar, porque a Bíblia diz que ele faz questão de falar a quem eu sirvo e a quem eu pertenço. A diferença no meio da tempestade para o crente e para o não crente é que ele serve e o outro não serve. É que aquele pertence e o outro não pertence. O que pertence, irmão, o que serve ao Senhor, o que é do Senhor, precisa confiar nele. Esse povo que a Bíblia diz que vive pela fé, esse povo que a Bíblia diz que precisa confiar no Senhor, mesmo em meio a uma tempestade, mesmo em meio a um problema, a uma dificuldade, nós não podemos abrir mão daquilo que nós cremos, daquilo que nós entendemos por prática, ou seja, servir e pertencer.
você pertence ao Senhor, você precisa confiar no Senhor. Ele continuará cuidando de nós, Ele continuará nos abençoando, Ele continuará governando o barco da nossa vida. A palavra do Senhor diz, o apóstolo Paulo fala, portanto, não tenham medo. É preciso que você compareça diante de César, e eis que Deus, por sua graça, lhe deu todos os que navegam com você. Entendeu uma coisa? Qual a diferença que você faz na tua casa? O apóstolo Paulo, a palavra do Senhor diz que Deus deu todos os que estavam ali a Paulo. Aí eu começo a puxar os chefes de casa aqui. Os pais, as mães. Às vezes nós tomamos decisões e esquecemos que tem pessoas na nossa casa que Deus falou assim, vocês que têm que cuidar. Vocês que têm que cuidar. A palavra do Senhor diz que Deus chegou para Paulo e falou assim, dei todos eles a você. Então ele está procurando. Então aqui as pessoas estão querendo ver a atitude de um servo do Senhor. Aqui as pessoas estão querendo ver a atitude de um crente, daquele que pertence. O crente é aquele que, por exemplo, em meio a uma dificuldade, em meio aos problemas, ele permanece de pé, ele olha para o Senhor e diz, Senhor, confio no Senhor. O crente é aquele que não se desespera. O crente é aquele que sabe que Deus está no controle de todas as coisas. Por exemplo, uma coisa interessante, quando você vai no enterro de crente, irmãos, é cantar, é se alegrar, porque a gente sabe para onde a gente vai. O crente não se desespera, o crente não pode ser aquele cara desesperado, porque ele confia no Senhor. E o Senhor diz assim, ó, estou dando para você cuidar. Tome cuidado com as suas atitudes, porque ela pode influenciar dentro da tua casa e você perder os seus. Deus chegou para Paulo e falou assim, esses aí eu estou dando para você, cuida. O apóstolo Paulo chega para eles assim, irmãos, queridos, melhor falando, tenham fé, continue, tenham coragem, porque não vai se perder ninguém. Aonde está você, crente? Onde está você, pai? Quando nós falamos disso, os pais são os primeiros a tomar uma posição diante de Deus para cuidar dos seus filhos. Nós, maridos, somos o primeiro para cuidar da nossa esposa, cuidar da nossa casa. Precisamos ser referência para elas. Precisamos ser referência para os nossos filhos. Precisamos ser referência para a nossa esposa. Somos os primeiros, irmãos. Deus tem colocado pessoas para o nosso cuidado. É preciso que você compareça diante de César. E eis que Deus, por sua graça, lhe deu todos os que navegavam com você. Deus, pela graça, deu a Paulo todos. E por Paulo estar ali, aqueles homens não morreram. Não morreu ninguém. E por você estar na tua casa, a tua casa não morre. Porque Deus tem levantado você na tua casa. Entendeu? Entendeu? Porque a gente precisa tomar uma posição diante de Deus como Paulo tomou. Alertou, olha, o caminho é esse. As pessoas não ouviram Paulo, mas Paulo estava ali. E Deus, através de Paulo, abençoou aqueles homens que estavam ali. A palavra vai continuar e vai dizer que houve um naufrágio. O navio foi embora, o navio se despedaçou, mas todos, não morreu ninguém, chegaram até aquela ilha. Você sabe da história, o apóstolo Paulo, Deus estava dando a ele um caminho, dizendo para ele assim, você vai para Roma, porque em Roma você vai testemunhar do meu evangelho como você testemunhou em Jerusalém. Mas Paulo, eu sou contigo e nenhum dos que estão com você vai se perder, porque eu, o Senhor, estou com você. Você vai lá e vai cumprir o meu propósito. Deus tem dado vidas para você cuidar. Você precisa tomar uma postura como a de Paulo.
direcionando. Você precisa tomar uma postura como o apóstolo Paulo, dizendo: senhores, tenham coragem. Os pais, as mães que aqui estão, os homens, os irmãos, a igreja precisa levantar essa voz, tenham coragem. A gente pode olhar para os nossos filhos, para a nossa casa, as coisas não estão legais, irmão, mas a gente tem que ser o primeiro a levantar uma voz profética no nosso meio, na nossa família, e dizer assim: as coisas vão melhorar, as coisas vão avançar, as coisas vão melhorar, porque Deus está conosco. Se não tem essa voz profética, a família para. E aonde estão os pais? Onde estão os maridos? Aonde está você, jovem? Que Deus tem falado, porque quando Deus confia ao apóstolo Paulo, é porque Deus está dando a oportunidade desse povo acreditar nele. E ele diz: senhores, tenham coragem, pois eu confio em Deus, que tudo vai acontecer conforme me foi dito. E nada do que foi dito, que Deus falou para Paulo, deixou de se cumprir. A palavra do Senhor vai dizer que o apóstolo Paulo vai para Roma, é julgado, é permitido a ele ficar numa casa. Ele prega o evangelho a todas as pessoas, várias pessoas, durante 2 anos. Depois a palavra do Senhor vai dizer que ele foi preso de novo. E a palavra vai indicar para a gente que depois ele perdeu a sua vida. Mas ele cumpriu o propósito de Deus. Sabe quem foi o apóstolo Paulo? Aquele responsável por chegar o evangelho no Ocidente. Depois do Ocidente, a palavra do Senhor chega na Europa. Da Europa chega nos Estados Unidos chega no Brasil. Sabe o que é isso? Propósito de Deus cumprido na vida de Paulo, e Paulo sabia onde ele ia chegar. Chegou a nós por causa daquilo que Deus tinha para ele. Nós precisamos olhar para esse texto e ver que nós, como igreja, precisamos ouvir a voz de Deus hoje. Para de ouvir vozes humanas. Para de ouvir voz da tua consciência. Para de ouvir voz do teu coração, porque a Bíblia diz que o coração do homem é enganoso. Está com dúvida? Joelho no chão, Bíblia. Deixa Deus ministrar no teu coração, acalmar o teu coração. Ouça a voz de Deus antes de tomar qualquer decisão que possa refletir no mal na tua vida, na tua casa. Nós somos chamados, por exemplo, hoje, para confiar em Deus em meio à tempestade. Romanos 8, 28 vai dizer: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Ou seja, Deus já falou isso para nós. Confie em Deus. Nós precisamos olhar para esse texto e dizer: seja um Paulo em meio à crise, se posicione como servo do Senhor, porque Deus tem colocado pessoas ao teu cuidado. E diga como o apóstolo Paulo: tenham coragem, porque em tudo somos atribulados, porém não angustiados, perplexos, porém não desanimados, perseguidos, porém não desamparados, abatidos, porém não destruídos. O Senhor dos Exércitos está com você, está conosco, é Ele que tem sustentado a sua igreja. Eu não posso, como pastor, dizer para você: olha, vamos parar, irmão, porque está difícil. Não está difícil, irmão. O Senhor tem algo lá para nós lá na frente. O Senhor tem algo novo para nós lá na frente. É só a gente permanecer, continuar. Então eu posso dizer para você nessa noite: tenha fé, continue. Ouça a voz do Senhor. A tempestade pode vir, as dificuldades podem vir, mas a fidelidade de Deus permanece. Quando tudo parecia perdido, eles estavam ali. O apóstolo Paulo se posiciona. Quando eu posso pensar com você, John Stott vai dizer assim: os atos dos apóstolos terminaram há muito tempo, mas os atos dos seguidores de Jesus continuam até hoje. É por isso que não se fecha o livro de Atos. É por isso que Deus não fechou o livro de Atos. Porque você vai passar por tempestade, você vai ser um Paulo, você vai passar por dificuldade, mas você vai ser um Paulo. Você vai ter momentos difíceis, mas você vai vencer, você vai continuar, você vai chegar. E eu tenho certeza que o Senhor dará bom êxito à sua igreja. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam ao Senhor. Que Deus te abençoe, irmãos. Que você pegue essa palavra e guarde com você nessa noite, para a honra e a glória de Deus Pai. Que Deus continue ministrando na tua vida. Se você quiser, você pode aplaudir ao Senhor.
Ouça a voz de Deus. Permaneça e seja um Paulo no meio de uma crise. Cuide da tua casa, cuide das pessoas que estão ao teu lado. Amém? Deus abençoe. Vamos orar? Vamos ficar em pé. Eu preciso encerrar por causa da hora. A hora passa rápido. Eu gosto de falar, irmão. Liga não. Eu tenho bastante... ainda cortei coisa aqui. Tem que passar para uma vigília aí. Vou pregar de meia-noite até as 6 da manhã. E se dormir, eu vou jogar a Bíblia. Feche teus olhos. Meia-noite até 6 da manhã é um desafio. Pai Santo, muito obrigado. Muito obrigado pela tua palavra lida, explicada nessa noite, ó Deus, diante daquilo que o Senhor abençoou o teu filho, abençoou aqueles homens que estavam naquele navio. Sabemos que muitas vezes, Senhor, nós deixamos de ouvir a tua voz, ouvimos a voz da consciência, a voz enganosa do nosso coração, ouvimos a voz de pessoas, mas queremos nessa noite, ó Deus, fechar, ó Deus, com o Senhor, ouvir a tua voz através da tua palavra e não abrir mão dela. Agora, Deus, diante daquilo que o Senhor ministrou, ó Deus, que a tua igreja se alimente do Senhor, da tua palavra, e que saiba, Deus, que no meio do caminho, no meio da tempestade, no meio de uma caminhada, o Senhor nunca nos deixou. E todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam o Senhor. Eu quero entregar a cada família aqui, Senhor. Quero entregar a cada irmão, cada irmã. E te pedir, Senhor, nessa noite que nós venhamos ser levantados, como foi levantado o apóstolo Paulo. Ó Deus, cuidando de vidas e lembrando das suas promessas na nossa vida. Ó Deus, e que nós sejamos este homem, este pai, esta igreja, Senhor, que diz: coragem, porque o Senhor está no controle de todas as coisas. Coragem, porque o Senhor tem nos abençoado e continuará nos abençoando. E todo o propósito de Deus se cumprirá nesse lugar. Então, nessa noite, Senhor, ó Deus, que essa palavra fique ministrada no coração da tua igreja. Que a tua igreja permaneça firme, ó Pai, ó Deus, nos teus propósitos. Muito obrigado, ó Deus, pelo exemplo do apóstolo Paulo. Muito obrigado, ó Deus, por Atos dos Apóstolos, ó Pai. Ó Deus, que agora, ó Deus, continua, Senhor. Não que nós vamos escrever, ó Deus, mais uma palavra do Senhor, ou continuar escrita da tua palavra, mas, ó Deus, ela continua, ó Deus, na nossa vida. Ó Deus, os exemplos que nós tivemos em Atos dos Apóstolos, os exemplos de Paulo, ó Deus, que sejam os exemplos da tua igreja e que o Senhor cumpra o seu propósito na nossa vida. Muito obrigado, Senhor, por essa noite, que o Senhor derrame das suas ricas bênçãos na vida da tua igreja e que o Senhor nos faça, ó Deus, cada vez mais estar diante do Senhor para servi-lo e dizer que nós pertencemos ao Senhor. Muito obrigado. Leve-nos em paz debaixo das tuas mãos. Abençoe os nossos irmãos enfermos, nossa irmã Conceição, nosso irmão Adalto, Senhor. A irmã Sônia, Senhor, cuida da tua filha, Senhor, nesse momento. Ó Deus, entra com providência na saúde dela e abençoe poderosamente a tua filha. Fica conosco, receba todo louvor e toda adoração e nos leve em paz debaixo das tuas mãos. Nós oramos não porque merecemos, mas em um nome santo do Senhor Jesus. Amém e amém. E agora, meus amados irmãos, que Deus e seu amor, que a graça salvadora do Senhor Jesus Cristo, nosso Senhor, que as consolações do Espírito Santo de Deus estejam contigo, povo de Deus, desde agora e até a volta do Senhor. E todos digam amém. Deus abençoe. Você me dá 2 minutos. Diácono Rogério, diaconisa Isabel, rapidamente estão com a palavra.